Olá, olá! Eu sou a Amanda Brandão. E eu sou o Diego Souza Carlos. E a gente tá começando aqui, Diego, mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. Sim, nosso podcast. Que a gente sempre recebe aqui personalidades incríveis do audiovisual. E hoje estamos com ele, um dos atores que mais trabalha no Brasil. Ele tá em teatro, streaming, TV. Ele tá em vários produtos aí do audiovisual. E inclusive, esse ano ele fez com que a gente quisesse ser da família Paixão. Estamos aqui com o Augusto Madeira. Aê. Muito prazer te receber aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, eu acompanho, eu adoro cinema tem um tempo. Adorei o nome, eu odeio cinema, né? Porque para quem não sabe, o audiovisual não mata, mas humilha, Humilha, né? Então, é isso aí, essa é a ideia do nosso nome. E para quem não sabe também, eu conheci o Augusto Madeira de uma maneira bem diferente, né, Augusto? Foi. A gente tava assim, eu encontrei com ele no Rio e tomamos um café da manhã juntos. E foi assim que nasceu esse convite. Exato, foi ótimo. A gente sempre tem uma pergunta aqui inicial, Augusto, que é: você se lembra do primeiro filme que você assistiu que te marcou, ou a primeira vez que você estava no cinema? Lembro, eu era bem criança, meus pais não tinham babá para me deixar e me levaram para ver Doutor Zhivago criança. Eu lembro que era um filme enorme, denso, eu não entendi nada, mas era um filme incrível, belíssimo e tal, mas foi uma experiência. O cinema sempre foi uma experiência, né? Eu sou do tempo do cinema de rua. Então, assim, eu sou do subúrbio do Rio, mas no meu subúrbio tinha um cinema enorme. Sim. E eu morava perto do MER, que tinha um Imperato, que era um cinema de 3.000 lugares. Então, assim, Nossa. as minhas primeiras experiências com cinema eram uma experiência esportiva. Era como se eu estivesse indo num estádio de futebol, sabe? Ver Guerra nas Estrelas junto com 3.000 pessoas. Que baita doideira, eu evento. acho que eu nunca fui no cinema de 3.000 pessoas. Eu acho que eu também não. Nunca. Tinham muitos no Rio, né? Por exemplo, o Roxy em Copacabana depois foi dividido, virou 4 salas. A maior parte dos cinemas grandes, assim, enormes, eles foram subdivididos e tal. Ah, entendi. Sim. Porque, gente, não existia TV a cabo, streaming, não existia nada, não existia DVD, fita cassete. Sim. Então, assim, a pessoa só via um filme quando ele estreava no cinema ou esperasse anos para passar dublado na TV aberta. Era essa. Então, o cinema era o programa, de fato. Sim. Queria você ia falar alguma coisa? Não, e a gente tá acostumado às vezes a ver cinema em shopping, né? Mas essa cultura do cinema de rua, por exemplo, a gente tá em um aqui, por exemplo. Isso que eu ia falar, você considera... Nós estamos no Cinemarquise em São Paulo, que fica na Avenida Paulista, pra quem está nos ouvindo. Esse é um cinema de rua? Eu considero, porque... Eu também um pouco, porque você chega pela rua, assim. Você chega pela rua e é um complexo de coisas aqui, mas eu acho ele meio independente, assim. Sim, eu Eu adoro. considero. Você acha? Eu botaria que ele está no meio termo, é um cinema-galeria. Ele é híbrido. Existem alguns cinemas com essa característica. Você entra lá no Rio, o mais famoso, o Largo do Machado, você entra, tem as famosas esfirras, o árabe e tal. E no fundo da galeria tinha um cinema, que virou igreja evangélica, como quase todos os cinemas de rua e galeria no Rio de Janeiro. Amém, né? É. Você lembra qual foi o que fez, ou qual foi a peça, o filme, ou até o produto que te fez querer trabalhar com atuação? Ou você já tinha isso na sua olha, veia já? Não, eu vou te falar. Ele não me fez exatamente, mas o primeira Fantástica Fábrica de Chocolate com Gene Wilder, eu acho que eu vi, sei lá, umas 12 vezes. E eu lembro que uma vez eu faltei a aula de catecismo para ver de novo. E isso para mim era um negócio que na época era quase um pecado mortal, entendeu? Sim, até hoje você tá pagando por isso aí. Virou E eu, para convencer que minha mãe, que era catequista, deu não ir na aula de catecismo para poder assistir de novo um filme. Você decorou as falas, eu imagino. Não agora, mas na época. Os Lumpas, pô, aquilo tudo. Augustus Gloop, inclusive meu xará, que morria comendo o microfone. O primeiro é mais macabro ou menos macabro que o do É menos Johnny? macabro, eu acho. É menos. né? menos? Eu não sei. Eu acho que tem uma hora no primeiro que me deixa meio... Mas é que o início do segundo, quando ele bota o pessoal pra ver aquele teatro que vai derretendo, aqueles bonecos que vão explodindo, aquilo é muito bizarro. E o último que saiu, ele não vai por nenhuma dessas vezes, Nenhuma. né? Ele é muito fantástico. Ele é só feliz. O Onca. Ah, o Onca, né? Ele é muito feliz. Eu Ele é mais confesso que eu não felizinho. vi porque eu sou tão Apegado. apegado ao primeiro que o próprio lá do Johnny Depp. Johnny Depp e tal, ele me... Achei legal porque ele revela outras coisas, quanto aquelas histórias do Castelo de Chocolate na Índia, ele vai mais fundo na história, mas mexe um pouco com o que era sagrado pra mim. Sim. Sim, tem essa coisa do remake, né? Mas recentemente eu reassisti o do Johnny Depp pra poder ver o Wonka, enfim. E eu fiquei
pensando assim, cara, isso é um filme de terror pra crianças. Pra criança, sim. Sério, porque é bem... Você fica com medo daquele universo, não é? Ele não... Sei lá, não há saída. Não, você não tem um final tão feliz assim. Não. É um rolê bem agridoce. Exatamente. Mas eu acho que o novo, o Wonka, talvez tire esse gosto amargo que o do Johnny Depp deixou. Porque ele é muito... além de ser uma outra releitura, uma outra abordagem, que é uma origem, ele é muito fantasioso, assim. Ele é muito doce, sabe? Ele é doce. Acho que vale. Como o filme sugere, deveria ser. Né? Como deveria ser. E aí a gente falou um pouco aqui, fez esse bem-vindo, mas temos que começar falando de Beleza Fatal, que foi um grande sucesso esse ano. Assim, movimentou muita gente. Eu até diria assim, eu sempre vi muita novela. E eu me surpreendi com o tanto de gente que assistiu Beleza Fatal. Porque eu sempre gostei de novela, mas na minha idade já não era um público que assistia tanta novela, né? Então, enfim, eu fiquei muito surpresa com o sucesso. Isso surpreendeu a vocês também do elenco? Muito, muito. A gente achava que estava fazendo O que nos motivou, sobretudo, era estar fazendo algo diferente, né? Como é que era resgatar, fazer uma novela de verdade, uma novela com cara de novela, cheiro de novela, no streaming gringo, com menos episódios, tentar fazer uma qualidade de produção já famosa das novelas brasileiras e tentar abrir um mercado lá fora. Então a gente já tinha muitos desafios por si só. Sim. Então se a gente conseguisse só estrear a novela e vingar de alguma coisa, furar uma bolha internacional assim, eu acho que já seria incrível. Isso aconteceu de cara, né? Porque a gente já ficou em primeiro lugar na América Latina inteira na primeira semana. Sim. E não parou, e depois conquistou os mercados que abriram, né, de cara na Max foi a América Latina, que a gente ficou em primeiro lugar em todos, Portugal e Estados Unidos. Estados Unidos demorou um pouco, mas pegou, até porque tem uma população hispânica enorme. Uhum. E em Portugal também teve um certo delay, acho que para atravessar o oceano, mas quando pegou também. Mas começou a estourar bolhas que eu não imaginava. Por exemplo, da audiência jovem. Muito. Sim. Muito jovem vendo novela. Tipo, as pessoas não veem nada. Eu faço um monte de série, um monte de produto assim que tem a cara deles, eles não veem, torcem o nariz. E eles todos viciados. A inteligência, de alguma forma, né, os cronistas, os intelectuais que torceram um pouco de nariz no momento, tiveram que se render e assistir e escrever sobre. Sim, total. A concorrência também teve que torcer o nariz e falar, porra, que incrível. Tiveram várias brincadeirinhas, né, da concorrência Sim. com a Max, várias. Então, teve muito isso, assim, porque entenderam que era bom para o mercado, que era bom para o Brasil, que assim, se a gente conseguir, eu acho que a gente tem tudo para furar essa bolha internacional. O Brasil faz muito bem série, faz muito bem. Inclusive, o Brasil exporta novelas Há anos, né? há anos para muitos países. Mas essa bolha do streaming a gente não furou ainda. Né? Você tem alguns, sei lá, o Cangaço Novo na África, o Me Chame de Bruna na América Latina, algumas... 3%. 3%. Os 3%, o Ninguém Tá Olhando, até que eu fiz, a gente tinha uma entrada assim na Coreia, nos países meio estranhos, sabe? Mas não tinha aquela coisa assim, como foi o Casa de Papel para a Espanha, ou como foi a série coreana lá, o Round Six, Sim. sabe? Que assim, e abriu assim, você vê, o Casa de Papel veio e trouxe várias produções espanholas, as coreanas a mesma coisa, as novelas turcas igual. Então assim, se o Beleza Fatal cumprir esse papel de abrir a porteira para que venham vários produtos, como está acontecendo um pouco o cinema nacional agora, né, nos festivais internacionais, né, que bom que tem um fenômeno, como Ainda Estou Aqui, mas que não para nele, né? Já vem outros filmes em seguida. Teve Agente Secreto agora, que já tá bombando. Incrível. Já. Ganhou Berlim, né? O azul lá, como chama? O filme do Santoro, né? Santoro. O Último Azul? Cara, não me falhou aqui o nome, mas é incrível também. E você, eu lembro que Beleza Fatal passou por um processo de pausa, né? Assim, na execução, na produção, Você fez o teste lá atrás ou você foi um dos últimos a ser escalado? Não, entrei aos 46 do segundo tempo. Nossa. Como foi? Já entrou com um bonde... Como que te chamaram pra fazer? E você pensou assim, nossa, vou fazer uma novela num streaming. Você achou estranho no primeiro momento? Eu achei um desafio, mas eu sabia pouco, sabia dessa história que estava rolando há um tempo, ia ser produzido na Conspiração, no Rio, e aí depois passou para SPI em Portugal, em Lisboa, ia ser filmado em Lisboa.
até que caiu na Coração da Selva, em São Paulo. E mesmo sendo uma novela no Rio, ela foi quase toda filmada em São Paulo, especificamente em Osasco, né? Sério? Sério. Um abraço pra galera de Osasco. A Gulani descobriu uma fábrica abandonada de turbinas hidrelétricas lá, que é um negócio gigantesco, e usou durante muitos anos para produzir séries como Beijo Adolescente, As Five, Sintonia. Usou. Aí entregou. Quem entregou a Coração da Selva falou, cara, me dá aqui. E a gente começou a apelidar de Projasco, né? Porque a gente usava vários galpões com vários cenas, como se fossem estúdios. Aí tinha um departamento de figurina, produção, administração, refeitório, camarim. A gente foi adaptando tudo. Inclusive, muitas locações da novela que não são estúdio foram lá. Como o hospital que eu sequestro, o orfanato das crianças, a piscina onde a Rebeca é achada, morta, a delegacia. Muita coisa foi feita Por dentro. perto? Não, dentro da fábrica. Ah, dentro da... Até a piscina? A piscina, porque era uma piscina de funcionários que está abandonada. Então ela foi Nossa! achada Era um lugar um terreno multiuso baldio. completo. O portão da cadeia, aqueles portões enormes que abrem assim. Então, assim, muita coisa foi feita lá dentro. Muito. Nossa, lugar multiuso. A magia do cinema. Muito forte. E eu comecei aqui falando da questão da família Paixão. Você sente que a abordagem do público mudou, assim, depois de Beleza Fatal? Com você, as pessoas te chamam de Lino na rua? Chamam, Paixão, Lino. Mas, sobretudo, elas vêm muito gratas. É uma coisa... Porque às vezes elas vêm baixinho do meu lado, assim, e falam assim, muito obrigado, queria te parabenizar muito, porque foi um personagem que, de alguma forma, curou feridas. Ah, bonito. Muitas pessoas me dizendo assim, me procurando nas redes também para dizer que eu tinha levado o amor de volta para a família, ou que queria ter um pai como o Lino, Nossa, que isso queria sim, ser da legal. minha família. Então, num país com a quantidade de pais ausentes que tem. Sim. Depois eu fiquei refletindo muito, tem isso, claro, mas tem também o fato de ser um homem sensível, o que é raro. São raros os personagens masculinos que têm essa sensibilidade para com as mulheres, para com a família, com os filhos e tal. Então isso de alguma forma tocou muita gente. Sabe? Sim. Não, isso é muito verdade, porque na família Paixão ali, a Giovanna Antonelli que faz o papel, né, de força da família e o Lino, ele tá ali mais no lado sentimental mesmo. Mais coração. Sim. Mas no o elo e tal, ele é o ele último que desiste da Sofia. Isso, ele adora todo mundo. Ele ama todo mundo, ele é muito fofo. Afinal, cabe mais alguém na família Paixão? As pessoas podem, quem tá nos ouvindo aí, pode entrar na família Paixão? Gente, onde come 15, come 16 e vambora. Aliás, que isso tem de maravilhoso, né, das periferias brasileiras, que é esse sentido de solidariedade, né, de acolhimento, né? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com, cara, estamos no perrengue, vem junto, a gente vai se salvar junto, sabe? Sim. Eu queria ouvir de você, tipo, quando você entrou em contato com o projeto, a história, ela é visceral, ela é intensa, a história num todo. Como é que foi esse contato, esse primeiro contato? Cara, as pessoas quem primeiro me ligou foi o produtor de elenco, o André Reis, que era da Globo e foi para Max, que é meu amigo já há 30 anos. E ele ficava me contando assim, o que era, porque você tentar explicar uma novela em poucas De 40, linhas. de 40 episódios. Aí ele fala, não, porque assim, a outra manda, vem pra cá e trabalha com o ouro, mas falando assim. Aí ele chegava na cena que eu sequestro o hospital e fala assim, não, você tem uma cena que eu sequestro do hospital, que tá logo no terceiro episódio. E aí vinha assim, aí depois do André vieram os diretores falar comigo, que já queriam trabalhar comigo há muito tempo, a Maria de Médici, e aí a própria Mônica Albuquerque, que tinha sido da Globo e estava à frente da Max, e nem ficou na Max suficiente para ver a novela estrear, ela foi para a Televisa. Ela está cuidando de que eu achei incrível, na verdade, porque ela vai começar a fazer umas conexões da Televisa, que provavelmente é a segunda maior produtora de audiovisual de novela do mundo. Né? Sim. E ela, com a expertise dela da Globo, ela já trouxe os executivos para vir visitar o Brasil, claro. E vai para lá. Ou seja, estou vislumbrando aí coproduções em breve. Exatamente. Você vai para lá também. Será? Adoraria, adoro mesmo. Mas você fez esse par aí romântico com a Giovanna Antonelli. E aí,
E queria saber de você como é que foi essa construção de vocês dois juntos, porque foi muito bonito ver na TV, né? Ver no streaming, na TV, enfim. Ver essa relação de vocês dois juntos, assim. Cara, a gente não se conhecia, né? Ah, sério? Se Não. conheceram no set. A gente se conheceu um pouquinho antes na leitura e tal. Mas eu lembro até dela, porque a Giovana é enorme, né? Ela já tem uma história na teledramaturgia e tal. Uma das grandes estrelas da TV, eu da falei, novela olha, do Brasil. E aí, e ela mesmo ficou assim, ela saiu perguntando pro resto do elenco, né? Vocês conhecem ele? Ele é legal? Porque, cara, você... Ah, sério? Rolou isso? Teve, e eu acho super natural. Sim. Porque, pra saber se você é bom de rolê, de estar junto, Sim. de camarim, entendeu? Senão, pô, tu tem que conviver 7 meses com a pessoa. Ah, foram 7 meses de gravação? Foram 7 meses. E aí teve todo mundo na mesma hora, falou, nossa, você tá no melhor dos mundos, pá. Me chama de Gugu, né? Então, pô, Gugu, você vai se dar super bem. E a gente, de fato, se deu muito bem, sabe? Tá bem nítido, assim, a química de vocês dois ali é muito divertida, e ao mesmo tempo muito fofa, é aquilo, né, de querer fazer parte da família. Não, é muito e legal. Ela até gravou, ela ficava gravando umas coisas assim de bastidores, que ela só soltou bem depois, né? Tava divertidíssimo, assim. Bom, O Lino, a gente tinha medo que ele morresse o tempo todo, né? Esse episódio do sequestro era o terceiro. Engraçado como a gente já tava apegado a ele. Porque eu já falei, não, ele vai morrer aí. Pelo amor de Deus. O Lino, a gente tinha essa coisa de medo dele toda hora. E teve uma leva de episódios que o último era uma dúvida se o Lino ia continuar ou não. Não lembro qual foi. Qual episódio que era. Acho que era aquele que ele tava com o Dr. Peitão. pode ser ele tomar facada também, né? O doutor Peitão vai pro hospital e fica ali. É. E aí tem uma parada. Aí quase que a Giovana vai pro hospital no intuito de sequestrar o hospital, igual eu sequestrei Sim. pra Rebeca, mas quando ela chega lá eu já tô bem. É uma pista falsa, né? Rafael Montes, meu talentosíssimo roteirista, escritor, me chamou, né? Ele usou tudo que ele tinha, né? Quer dizer, mentira, porque ele tem coisa pra caramba ainda pra usar. Mas ele gosta de usar muito. Eu sentia que estava fazendo isso, que pro ator é muito divertido. Sabe quando você entra no... Vamos supor que a dramaturgia mundial é uma lanchonete. O Beleza Fatal era um double X, egg, salad, burger, bacon, sabe? Você tinha tudo ali. Então você podia se experimentar em todos os lugares. Ele usou todos os clichês possíveis de uma maneira sutil até, assim, né? Digo, ele não tornou maçante a trama. Ao mesmo tempo que a trama tinha tudo, não era maçante. Tem uma cena que eu amo que ele... E ele falava assim, não, isso aqui é uma homenagem a Festim Diabólico do Hitchcock. Muito que é a cena que a gente mata o delegado dentro de casa e esconde ele no sofá e entra e ninguém sabe que tem uma pessoa morta ali. E a gente fica ali convivendo. E aí era ótimo ter essas referências e saber de onde ele tinha tirado. Mas bobagem também que eu adoro. Aí nessa mesma sequência, a gente de madrugada bota ele, o delegado, na mala do carro dele e vai tentar se livrar do corpo e do carro dele. E a gente é assaltado. É muito bom isso. É maravilhoso isso. Aí quando a gente é assaltado, que é uma coisa horrível, a gente fala, nossa, graças a Deus. E aí o corpo e o carro vão parar numa favela, não sei aonde, e eles se livram totalmente. E você tá comentando agora várias coisas. Tem alguma história de bastidor que você se lembra que foi... Porque 7 meses de gravação deve ter história pra caramba, né? Nossa. Cara, talvez a história mais linda que eu tenha é muito difícil você comandar uma equipe desse tamanho, né? E a Maria de Médici é mestra nisso. Ela tem não só competência, como muita alegria, muita vitalidade. Então ela contagiou os outros diretores e a equipe como um todo, sabe? Aí a gente ia ter Lá eles faziam 5-2, o que nem todos os lugares fazem ainda. Então a gente tinha folga de final de semana. E no Réveillon, eles deram realmente um recesso, assim, de Natal e Réveillon. Tipo, gente, vai descansar 10 dias e a gente volta em janeiro com tudo. Cara, que maravilha, né? Sim, porque paraíso. Você realmente o paraíso. E aí a equipe resolveu fazer um concurso natalino. Ah, que bonitinho. Ah, é verdade. E aí, cara, eles falaram, a única coisa que o concurso tinha que ter era que eles tinham que inventar alguma coisa que andasse sobre rodas. Para virar um carro cortejo, alegórico. Um cortejo Legal. e tal. Aí, beleza. Aí começou aquele negócio. Aí daqui a pouco você olhava, tinha um cara do som botando um lacinho, uma rena no boom e tal. Tava engraçado. Alguém de chapéu de Papai Noel. Mas foi virando... É gente de cinema, cara. Você tá lidando com as pessoas mais loucas. E aí as pessoas como se não trabalhassem 12 horas por dia, produziram... Porque era uma competição, né? Tinha prêmio.
Ah, tinha prêmio. Tinha. Aí as pessoas foram ficando loucas, cara. Os carros. Essa procissão foi no jantar de uma noturna. Então, começou a rodar 5 horas da tarde, parou 11 horas da noite para jantar. No meio do horário de jantar, teve a procissão para depois voltar a trabalhar. Cara, mas foi tipo lindo. E como era à noite, então tinham luzes, tinham efeitos Foi um grande especiais. desfile de Natal Foi um grande mesmo. desfile de Cara, Natal. foi inacreditável. Eu não pude estar presente, porque eu meti 5 longas para rodar durante a novela, né? Que delícia. Então eu aproveitei uma dessas trabalho. folgas final e fui trabalhar, não pude estar. Inclusive eu, que ia ser o narrador oficial do o João Naves, que teve a ideia do desfile, acabou narrando. E aí eu vi por vídeo. Eu chorava, cara. Que bonito. Eu chorava vendo. Era um negócio tipo. Então vocês ficaram lindo. muito unidos nas gravações. Muito, cara. Com uma equipe legal, assim. Super. E é isso também, fazer novela com a equipe de série, de cinema. Né? Aham. Então, eles estrearam no início, mas daqui a pouco eles estavam todos embarcados e o contrário também. Vocês têm grupo de WhatsApp? Eu tô em os dois. Eu tenho o do elenco e o da equipe. Vocês ainda conversam? O tempo todo. Bom. Fofocas, várias fofocas. O grupo de WhatsApp da equipe chama Casa do Sim. Adorei! E tem troca de figurinha, né? Várias Nossa. figurinhas de Beleza Fatal. Aliás, queria agradecer o pessoal da Warner, que foram eles mesmo que produziram as figurinhas. As minas figurinhas todas do Lino foram eles que produziram. Eu tenho uma aqui, ele batendo palma e girando. E agora, Diego, vamos entrar no universo de Turma da Mônica? Vamos entrar no universo Porque da Mônica. senhor Augusto fez ali Beleza Fatal, mas também está no universo de Turma da Mônica, que tem muitos fãs no Sim. Brasil. Você tá tanto em Turma da Mônica quanto em Chico Bento. Sim. Certo? Sim. Como é que foi entrar nesse universo que é tão importante? Porque são os nossos Avengers, né? São os nossos São os Vingadores. nossos Vingadores. Eu me sinto fazendo um filme da Marvel, ou da DC Perfeito. Comics, assim, não tem... o Chico Bento ainda, a gente virou brinquedo, né? Porque virou álbum de figurinha, virou... Virou álbum de figurinha. Eu tenho um álbum de figurinha. Nossa, não. E Chico Bento, assim, você ali... É fantástico. A gente tava fazendo a reunião de pauta. Eu falei, acho que é um dos vilões, assim, um dos antagonistas mais legais que eu vi no cinema, assim, nos últimos tempos. Porque ele é cativante, mas ele também é mau, mas ele também, tipo, dá espaço pro filho. Sabe? Ele o menino tem super complexo. espaço ali, né? É, e achei muito legal, muito legal. Como é que foi Vou construir? contar uma fofoca. O meu filho, o Enzo, ele é irmão do ator que faz o Franjinha. Eles é uma família de atores da Turma da Mônica. A família dos Vingadores ali Ai, tá ó. presente. Cara, primeiro eu vou contar uma fofoca que vocês não sabem, mas o primeiro filme da série, que é o Laços, Aham. eu e Luiz Miranda faríamos uma dupla de policiais que iam atrás do Floquinho. Uma coisa meio Esqueceram de Mim. Porque o Floquinho some, não sei o quê, as crianças vão pra Eles floresta. iam Aham. tá Que, investigando. aliás, não sei se vocês sabem disso, mas fizeram uma pesquisa em Hollywood e que se o filme tivesse criança perdida na floresta, isso já era sucesso. Sério? E aí, se você for ver a quantidade de filmes que tem criança perdida na floresta, também. E o Laços tem, né? Aham. Eles vão atrás do Floquinho, ficam na Sim. floresta, tem que dormir. Tem que dormir na floresta e tal. E aí, o que aconteceu? Eles iam filmar nas férias, e aí atrasou 2 semanas, 3 semanas, ia entrar no horário escolar. Aí um juiz da infância falou, não, de jeito nenhum, quis... Estava no direito dele e tal, mas vetou. E aí teve que jogar as filmagens para as outras férias, de meio de Dezembro, ano. né? 6 meses. Julho. De 6 meses. Só que você já estava na pré-filmagem. Então você teve que desmobilizar, sei lá, 100 pessoas da equipe. Quer dizer, isso custa dinheiro. Sim. Perdeu o patrocinador, perdeu. Então, assim, quando eles tiveram que retomar o filme no meio do ano, eles tinham muito menos orçamento que eles tinham. Então, eles tiveram que cortar do roteiro e eles optaram por cortar tudo que não era original. No caso, eu e o Luiz Miranda. Poxa. Ai, que pena. Ia ser uma ótima dupla. Eu lembro do Daniel Rezende me ligando para falar, cara, desculpa, arrasado. Aí, quando veio Lições, eu falei, não sei, mas arruma um pipoqueiro para eu fazer, qualquer coisa. Aí ele falou,
tem sunga? Então vem fazer o professor de natação do Cascão. É uma ceninha só. Eu falei, não, tá ótimo, é tudo que eu quero fazer. Aliás, não quero nem falar. Eu, quando li a cena, eu falei, posso não falar, só apitar? Ele falou, tá, pode. Aí eu achei que aquele era tão curtinho e fazer só uma... Eu lembrei de uma cena de um palhaço guarda de trânsito que não fala, só apitava. E aí você entendia tudo pelo... O gesto, a cara, tudo, né? Não, e você graça é apita essa, rapidinho, né? apita longo, apita não sei o que, apita fraco, apita... Tudo você entende, é E impressionante. aí você voltou para esse universo com o filme do Chico Bento. O Chico Só que Bento. ali você tinha fala. Aí sim. Muitas falas. Não, assim, aí um personagem enorme, um personagem que existia, né? Que o Dr. Agripino tá lá no universo dele. Até as pessoas não reconhecem muito, né? Reconhece muito o Inholá, o padre, mas o Dr. Agripino é da história, ele tá lá, tem a figura dele e tal. E, pô, só de botar uma barriga, botar aquele bigodão. E aí, de repente, você olha no set, quem te visita no set? A Mônica. Ah, de verdade. É verdade. Aí tem Eles são tudo super isso, envolvidos esse- com o projeto, né? A família, né? Não, e as crianças, o elenco infantil, cara, era genial, Maravilhoso, né? Começando pelo Isaac Amendoim, até todos, né? Sim, todos. Todos. Depois, na sequência, eu trabalhei com o Guilherme no MMA, que ele faz o Filho do Mion também. É verdade, verdade. Quando eu vi, a gente tava assim, super estreando 2 filmes ao mesmo tempo e tal. E você tem essa parceria aí com o Daniel Rezende. Inclusive, tem bingo, né? Que... Não, tem muito mais, eu já vou dizer. O Dani era montador, né? Famoso, concorreu ao Oscar, ganhou o BAFTA com 20 anos, tararara. O Dani teve uma hora que ele já tinha trabalhado com todo mundo, já tinha montado no mundo inteiro, trabalhado com os melhores diretores. Ele falou, cara, eu quero dirigir. E aí ele falou, vou dirigir um curta. Aí chamava Blackout, o curta. Aí, como ele era montador, ele resolveu fazer um plano de sequência para não delegar a montagem para ninguém. Aí chamou o Wagner Moura e um outro ator. E eu não sei nem quem é esse outro ator, mas esse outro ator se apavorou com o Wagner. Ele realmente ficou nervoso, não conseguiu. E aí eles Mas entraram em chegou a gravar? Não, chegaram a ensaiar, Ah. mas tipo... Ficou E aí com eles medo. falavam, cara, e agora? Não sei o que faz. Tava filmando na O2, o Dani ainda tinha uma relação muito forte com a O2. Aí a gente, inclusive, filmou no que era o cenário do Blindness. E aí eles lembraram de mim, o Wagner falou, a Cecília, que é muito bem, ele me ligou e eu entrei, tipo, ganhei o Kikito com esse curta. Que coisa. O curta ganhou o melhor curta do Festival do Rio, e ainda fez uma carreira super bonita. Tá disponível aí no YouTube, sei lá, chama Blackout. Inclusive tem uma participação no curta do César Charlone, fotógrafo, do Banheiro do Papa, do Blind, né? Do Cidade de Deus, né? Aham. Fotógrafo famosíssimo, uruguaio. E ele tá lá para fazer uma participação mínima, assim. É interessante. E aí começou uma parceria, porque foi a primeira direção do Dani, e aí a gente ficou amigo, logo, pouco tempo depois, ele me sentou comigo e falou, cara, eu tenho 2 projetos, uma adaptação de uma série argentina chamada Homem da Sua Vida, para HBO, na época nem tinha Max, e tem um filme sobre o Bozo, que a gente vai fazer. Cara, a coisa demorou um pouquinho, mas saíram os 2. Então ele me deu meu primeiro protagonista, que foi uma série enorme, lá na HBO, que tá hoje em dia, tá no streaming, se você quiser ver, tá lá Tá o na Homem da Max. Sua Vida, que é um roteiro do Campanella, que é maravilhoso, aquele humor argentino, Você né? fez Ninguém Tá Olhando também com ele, né? Tô lembrando de várias coisas que você já fez com ele. Então, aí eu fiz O Homem da Sua Vida, na sequência a gente fez o Bingo, que ganhou, foi indicado a 15... Você levou o melhor ator coadjuvante. Você deveria falar sobre isso, senhor. Vou falar, mas o Bingo foi indicado a 15 prêmios, né, no Grande Prêmio Brasil, Sim. e levou 8. Eu levei coadjuvante, o Vlad levou o melhor ator, mas pô, ganhou vários prêmios, e foi o filme brasileiro selecionado para representar o Brasil no Oscar, né? Sim. Sim. E na sequência a gente foi fazer o Ninguém Tá Olhando, que era um projeto do Dani também incrível. Muito Aí ele legal. já não mais como diretor só, mas como showrunner, né? Ele criou a ideia dele, fez lá uma sala de roteiro, parará. Ele era o Deus Supremo, né? Quando os roteiristas... Mas o que acontece se os anjos da guarda não atravessam a parede? Ele falou, não, você faz isso, faz isso. Ele era o oráculo final, sabe? era Na a dúvida, vida E ele foi incrível, porque ele não só me chamou para o elenco, mas me chamou para preparar o elenco.
Ah, que legal. E ele falou, eles ficaram discutindo muito, que eu falei, eu queria alguém tipo Augusto Madeira. Tá? E aí eu falei, pô, chama ele, né? Eu chamo Aí me chamaram, eu fiquei um pouco naquela dúvida ética, assim, como é que eu vou preparar um elenco se eu sou do elenco, né? Sim. Eu fiquei ali... Ah, mas é igual o diretor que dirige. Aí o que eu Diretor fiz? que atua, desculpa, tô louca. Aí Eu concordo. Aí eu topei fazer, mas eu pedi para não assinar por essa questão, essa dúvida aí. Mas eles acabaram botando meu crédito. E vocês têm essa parceria também fora das câmeras, né? Você é super amigo dele fora desse universo, né? Você tem Ele uma... virou padrinho da minha filha. Né? Ah, tem A gente isso. é compadre agora. Muito legal. É. E aí, você trouxe aqui vários projetos que você já fez. Você é um cara muito versátil, tá sempre com a agenda cheia. Tem Você mais um falou- que é muito diferente, só para falar, O que é quê? o podcast do Batman. Ah, é do... Nossa, esse negócio é tão legal. É tipo uma radionovela, né? É. É uma radionovela, são 10 Ficção episódios, em escrito áudio. pelo David... Como é o sobrenome dele? É o cara que fez os longas lá, os roteiristas dos longas, David... Sou péssima de nome. Mas é o mesmo cara. E aí eles fizeram, é um projeto original da Spotify com a DC. Sim. É verdade. Então eles tinham, o roteiro vinha pronto, mas eles gravaram em 10 línguas para estrear Sim, simultaneamente. Então tinha português do Brasil, o espanhol era do México, o inglês americano, o italiano, o francês, o mandarim, sei lá o que, mais o que. Aí estreou junto ao mesmo tempo e ele me deu charada para fazer. Então você não está apenas nos Vingadores Brasileiros, você está também na DC. Da DC. Cara, modéstia à parte, eu fiz muito bem o charada, porque a gente conversou, porque o charada é mais espalhafatoso, é mais Jim Carrey. Ele é quase um palhaço, né? E a gente falou, não vamos fazer ele soturno, vamos fazer ele bandido, assim. E aí, cara, na história, a Bárbara Gordon, o comissário dela tá morto, aparentemente o Batman está morto, e a Bárbara Gordon tem um serial killer. Aí ela fala, cara, eu preciso de alguém que entenda de serial killer. Aí ela foi no asilo Arkham pegar o charada para pegar umas dicas. Como é que eu pego um serial killer? Você que é serial killer, me explica. ajuda. Aí fala, tudo bem, me tira daqui que eu te ajudo. Aí vira uma coisa meio o silêncio dos inocentes. Sim. Sim. Quando a Jodie Foster vai tirar o Hannibal Lecter para ajudar ela a pegar o outro. Aí eu falei, cara, aí foi minha inspiração total. Sério? Aí eu fiz o charada totalmente inspirado no Hannibal Lecter. E aí fiz ele peladão. Me orgulho muito disso. E a gente filmou. Antes do podcast entrar no ar, estreou o filme novo do Batman Que tem com o charada. E era o charada soturno. É verdade. Ou seja, a gente sem querer mirou no que não viu e acertou, né? Muito forte. Muito legal. E esse é um projeto que saiu no meio da pandemia. Foi muito, muito diferente mesmo. Eu lembro dele. Pena que não deu sequência, porque eu adoraria muito estar bom. aqui fazendo. Bem legal. Mas é muito legal. Eu acho que é um tipo de produção que a galera não tem muito conhecimento, que é só áudio, né? Tipo, porque as pessoas ficam muito no podcast mesmo, mas não sabem que tem uma dramaturgia também. É muito legal. Esse projeto é Porque, muito sei lá, legal. conhece mais Eu audiobook, lembro disso. né? E ele estreou, teve um evento de estreia e foi num cinema. Sem imagem, né? Então ficava blackout e o pessoal ouvindo o episódio. É uma imersão. Por isso que eu falo, quando você for ouvir na sua casa, bota um fone de ouvido, vai para um lugar com pouco movimento. Vale a pena. Mergulha. E aí eu ia falar, você fez muitas coisas na sua carreira, vários papéis diferentes. Tem alguma coisa do set que você já levou pra sua casa? Bom, esse blazer aqui, eu fazia um miliciano na divisão e eles mandaram fazer na Sob medida. Sob medida. Eu falei, gente, isso aí é meu. E eu gosto, assim, toda a produção que eu tô, tem alguma coisa que eu falo, isso aqui... Então, assim, a minha casa é cheia ou de roupa, de pedaço de roupa, de sapato, ou de... De Beleza Fatal você pegou alguma coisa? Eu queria ter levado o Fusca, O né? Fusca! Mas o dono do Fusca era a única coisa que ele não vendia porque tinha sido do pai dele. Ele tinha um carinho enorme. Você chegou a dirigir de fato aquele Fusca? Pra caramba. Sério? Muito. Ai, que legal. É difícil, né? Porque é mais duro, é muito mais duro do que os carros Bom, que a eu gente aprendi tá... a dirigir num Fusca, né? Então eu tô tranquilo. Ah, então você já tava em casa ali. E aquele Fusca, ele tem placa preta? Aquele que já tem placa preta ou ainda não? Porque placa preta é quando ele já tá... Como que funciona a placa preta, gente? Isso, peça original. peças originais. Ou você não sabe? Eu acho que não. Eu acho que ele ainda... Porque ele Mistura alguma coisa ali. porque ele não é tão antigo assim.
Aham. Precisa andar também. E o Fusca ainda é um carro que você encontra as peças, né? Tem muito Fusca em atividade no Tem Brasil. muito, é verdade. Aliás, o que eu recebi de foto de Fusca azul, as pessoas, achei o Hamlet aqui em Santiago do Chile. Eu adorava. Por que o nome dele era Hamlet? Você sabe? Porque era um ator frustrado. O Lino. Ah, sério? Não peguei essa parte da história. Logo no início, ele fala sobre isso. E aí eu viro a fala dele. Tá vendo seu pai aí? Eu queria ser bailarino, seu pai queria ser ator. Hoje em dia a gente dá truque pra sobreviver, mas a gente é muito digno e tal. Parará. Aí quando ela fala que ela vai, a Rebeca, que vai fazer um teste, aí eu pergunto, não tem uma coisa pra mim? Um ator mais velho? Aí não tem nada, né? Tinha uma cena que era muito boa, que era eu declamando Macbeth no Uber. Uhum. Mas essa cena acabou sendo cortada porque o capítulo ficou enorme e não coube. Entendi. Eu pego o Uber e imediatamente já o dono do carro me acha e me bota pra correr. Tem muita coisa que foi cortada? Eu acho que sim, minha pouquíssimo. Ah, tá. Mas da novela sim, porque os episódios todos têm por volta de 1 hora, né? São 40 episódios, né? É. Tem alguma coisa assim que... E sobra, né? Então e agora- a novela acaba ficando com um ritmo muito intenso. Eu né? quero aproveitar que a gente tá falando do Lino. Ah. Voltamos nesse assunto que não tem como. E vou fazer o game do Lino. Roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta. Vamos aqui então. O que o Lino mais se parece com você? Eu tenho uma origem suburbana também, né? Então, assim, essa noção de solidariedade, fraternidade, do coletivo, é muito eu, assim. Qual conselho amoroso o Lino daria pra alguém que está... Ame e dê vexame. Ele é muito Bonito. assim, né? Ele é essa pessoa mesmo. Você é essa pessoa? Eu tento ser. Ah! Agora, o que o Lino escolheria proteger? A Sofia ou o Fusca? A Sofia, né? Mas o Fusca... Ela destruir o Fusca foi muito doloroso, né? Você imagina que... Imagino que Adão sentiu quando Caim e Abel brigaram, né? É um pouco meio isso. Quando aconteceu essa cena, eu tava no WhatsApp com um amigo meu porque eu e meu amigo, a gente fazia uma coisa muito legal, que Watch era... party. Uhum. A gente dava play no episódio juntos. Então a gente assistia ao mesmo tempo, né? E aí eu mandava pra ele assim, eu não acredito que ela fez isso! Eu xingava ela de tudo, todas as palavras com V. Nada a ver, não sei o que lá. Eu fiquei muito brava que ela fez isso com o Fusco dele. Inacreditável. Eu adoro nessa cena, porque assim, eu saio de cena e aí vazou um áudiozinho muito assim, baixo assim, dele falando, porra, a gente não pode ter nada na vida. Ah, é Pobre não verdade. pode ter nada na vida. Mas eu tô fora do quadro, mas é tão doído ele falar isso que todo mundo ouviu. É verdade. Nossa. Seguindo o game, se ele tivesse um podcast, sobre o que seria o podcast do Lino? Eu acho que sobre ser ator, porque ele é um ator frustrado. Então, tanto que ele é um pouco mágico, um pouco, né? Ele tenta os truques, né? Toda hora ele tá virando um outro personagem, né? Ele vira um judeu para ir no banco, vira um italiano para ir no orfanato, ele é esse cara que tá se reinventando. Versátil. Camaleão. Versátil, é onde ele gasta um pouquinho, né, o talento dele ali. Agora, pra finalizar, qual conselho o Augusto daria pro Lino? Tentar ser mais organizado financeiramente, né? Porque dinheiro é objetivo, cara. Quando não tem, você vai sofrer. Sim. Tem uma amiga minha uma vez fez um curta sobre o Nelson Sargento, da Mangueira, e tem uma passagem tão linda, ele andando assim na Mangueira, aí ele fala, eu tiro 5 minutos por dia da minha vida para pensar nos meus problemas. Aí ele para. Bom, não vou conseguir resolver mesmo, vou seguir minha vida. Mas ele se dedica, entendeu? Sim. Ele para ali, ele realiza, ele fala, não vou sofrer com isso. Sim. Se eu conseguir resolver, eu resolvo. Senão, não posso ficar me tormentando. Porque o que a gente faz normalmente é isso, né? A gente fica com uma cruz na cabeça, né? Total. Que a gente não consegue fazer Transforma mais aquilo nada. numa tormenta. Eu sou essa pessoa. É assim também. O tempo inteiro, né? Pensando Carregando. naquilo, né? Carregando. Quando eu fiz teatro, meu professor uma vez falou uma coisa que eu sempre lembro. Ele falou assim, se você errar em cena, não carrega o corpo.
Não continua carregando esse corpo. O corpo tá morto, ele não vai mais prestar pra nada. Isto é, não carrega aquele erro pro resto da cena, porque senão você vai continuar errando. Nossa, eu sempre lembro disso. Então, errou, Segue. solta o corpo morto. Não fica carregando isso, sabe? Não, o teatro ensina muito isso pra gente, né? Foi O que muito é uma sala bom. de ensaio de teatro, que é um lugar onde você vai errar. Errar, é. É o espaço para o erro. Erre de novo, erre melhor, né? Para você chegar ali no... Então, assim, a gente aprende, né? Tem duas coisas na profissão de ator que são incríveis. Assim. A gente aprende a errar e a gente aprende a tomar não. É. E tudo bem. E tudo bem. Toma muito não, Acho que né? São coisas A boas gente pra toma vida, muito inclusive. não. É. Mas assim, você toma 5 não e um sim, porra. O sim é o mais valioso de O todos. sim, ele lava os não todos. É, verdade. E aí, estamos chegando no final. Quais são os próximos projetos de Augusto Madeira? Porque eu sei que você gravou bastante coisa agora. Você acabou de falar que emendou um monte de coisa junto de Beleza Fatal, né? O que tem por aí pra vir que você pode contar? Spoilers, não spoilers? Não, eu posso contar. Eu vou tentar contar do recente pro mais longe. Tá. Porque a minha memória tá mais fresca. Não esconda nada. Eu acabei de rodar um longa, um telefilme que vai passar na Globo, chamado Quem é Morto Sempre Aparece, com o Marcos Magela e o Luiz Fernando Guimarães, e grande elenco. Uma comediona do tipo um morto... Muito louco? Muito louco. Aham. Né? Que é assim, bom, no mais eu não digo, mas estreia já em agosto aí, na TV aberta. Então você É legal pode que o tranquilo. Globo tá fazendo vários telefilmes, né? É. Tem... Durante o próprio Beleza, assim, eu fiz... já vai estrear um filme do Fernando Coimbra, Enforcados, que é um filmaço para quem gosta de universo carioca, Jogo do Bicho, com a estética do Fernando Coimbra, né? Ai, que Do legal. Lobo Atrás da Porta. Filmaço. Leandra Leal e Irandir Santos dão um Massa, show. massa. Show. Nossa, Cara, um filme com aquela estética violenta, assim, incrível. É bom para entender o Rio de Janeiro também, porque é um novo Jogo do Bicho. Não é mais o Jogo do Bicho dos velhos. E ele até, eu posso dizer que ele, o que me apaixonou nesse roteiro é que ele misturou várias peças do Shakespeare numa história de mais uma submundo vez o carioca. Shakespeare na sua vida. Ó. Muito. Ele vai fazendo assim, você fala, nossa, cara, que bicho é doido. Um filme que eu fiz em Paraty, no século XVI, eu faço um padre franciscano carregando mulas naquelas chamado O Mar e o Medo, do Juarez Precioso, roteiro da Maria Camargo, uma produção da TV Zero, um filme lindo que está aí para estrear, estou curioso para ver. Tem um filme também chamado Um Lobo Entre Cisnes, que é a história de um brasileiro, que vai me falhar o nome agora, Tiago alguma coisa. Meu Deus, é realmente agenda lotada. Porque, não, o Tiago é impressionante, porque o Tiago era um cara que dançava street dance. É um cara do subúrbio carioca, dançava charme, dançava funk, dançava street dance e tal. E aí, para ganhar algum dinheiro, estavam recrutando numa escola de balé, porque faltava homem. Aí ele foi lá, tipo, todo preconceituoso. Sim. Então ele escondia que ele fazia essa aula para ganhar um pichulé, para ajudar em casa. Mas o norte dele era street dance. Só que o cara era muito bom e ele pega um coreógrafo cubano que vai mostrando para ele que ele é incrível. E esse cara só, tipo, ganhou o primeiro lugar no concurso Bolshoi. Caramba. Virou o primeiro bailarino da Royal Dance Company na Inglaterra, de Londres. Virou o coreógrafo dela. Inclusive, não só ele é o primeiro bailarino, como ele virou o cara assim, não existe no mundo, tipo, ele é o Ayrton Senna. Entendi. Sabe? Do balé mundial. É assim, é um negócio inacreditável. E a história dele, o filme é sobre isso. Por isso que é um Lobo Entre Cisnes. Também da TV Zero. Tem... Nossa, gente, é tanta coisa. Tem o Advogado de Deus, que foi a minha incursão no mundo espírita, lá, que é com o mesmo diretor do... Como chama esse blockbuster de... Nosso Lar. Nosso Lar. Nossa, ia falar Central, alguma coisa. Inclusive, ele vai filmar agora o Nosso Lar 3. 3. Tá Já com é ele. um case, né, gente? É um case, assim. É um case, E aí, mas esse foi, cara, foi tão gostoso filmar lá. O Advogado de Deus, na verdade, é um
É um filme espírita, sim, mas é um filme de tribunal, de ação, porque Aham. tem alguma injustiça muito séria ocorrendo e vem um espírito falar assim, olha, E abre a o olho história que é essa real pessoa... também? Oi? A história é real? Cara, todas essas histórias são... São meio reais, né? Aham. São meio Saíram de psicogravadas e tal. Então, assim, e era uma experiência, foi muito legal, assim, era um set muito harmônico. Era um filme sem dinheiro, baixo orçamento, mas ele também tem isso, né? Eu sabia que tinha que fazer, Sim. sabe? O próprio Clóvis Mello, que é um filme que eu não fiz, que ele morreu agora, esse espírita muito famoso que morreu agora. Ah, semana passada. De Valdo, não? Como é? Eita, logo semana passada que eu tava fora das Foi notícias. semana passada. Eu não De- lembro o nome dele. Cara, ele vai me matar. É Divaldo, é alguma coisa assim. É um cara muito... É tipo um Chico Xavier. assim. Aham, sim. E o Clóvis, que é esse meu amigo, ele estava em Assis, na Itália, e fala assim, não, se você vai, é você. Então, assim, todas as histórias dele ao fazer esse filme, assim, a escolha do elenco, não sei quem, a produção, tudo tem alguma luz, alguma coisa que vem, uma coisa não Legal, explicável. legal. Sabe? Divaldo o quê? Divaldo Franco. Eu nem errei, né? Não errou, você falou Não, Divaldo, acertou. Acertei. E dentro de tudo isso, você tá falando muitos projetos, muitas coisas estão por vir. Tem algo que você nunca fez e que gostaria de fazer? Cara, eu sou um músico frustrado, né? Eu toco violão, toco cavaquinho, já usei isso em muitos... Seu carro chama Zeca Pagodinho? Já toquei teclado, já toquei acordeão, já toquei pandeiro. Sempre que dá pra eu enfiar algum instrumento, eu enfio. Mas eu queria fazer um longa sobre um músico. Ah, legal. Ah, legal. Que nem teve agora de Ney Mato Grosso, sei lá, alguma coisa assim. Sobre, sei lá, Nasce uma Estrela, sabe? Esse Ah, universo. sim, legal, legal. legal. Aham, universo. Eu já fui empresário do Chitãozinho e Chororó, Aham. na série, que é As Aventuras de José e Durval. Já fui no minha incursão em Portugal, eu fiz um filme sobre já vou lembrar, calma. Antônio Variações. É engraçado porque ele chama Antônio Variações porque ele só chamava Antônio, a banda chamava Variações. E aí chamava Antônio e Variações, só que o E ficava na curva do LP. Eles engoliam o erro. Então ninguém viu, foi só ver Antônio Variações, achava que era o nome dele, virou. E o Antônio Variações, ele era autodidata, ele gravava umas melodias, ele tinha muita influência do fado, claro, né? Imagina, Portugal nos 80 ainda, sob a ditadura, né, salazarista. Só que ele tinha uma coisa, vocês vão entender, ele se vestia que nem o Ney Mato Grosso. Ele ganhava dinheiro como barbeiro, então ele tinha um bigode descolorido, um jeito de se vestir muito ousado para a época dele. Ele fez uma coisa igual o Raul Seixas, que é pegar o fado e transformar o rock and roll, assim como o Raul fez com forró, com capoeira, com vários ritmos brasileiros que introduziu, transformou em rock and roll. Sim. Ele fez isso com o fado. E ele morreu cedo de AIDS como o Cazuza. Então, é como se você juntasse na mesma Várias personalidade o Ney Mato Grosso, o Raul Seixas e o Cazuza. E ele morreu cedo, então ele virou uma coisa lá em Portugal muito forte. A gente não conhece aqui. E o empresário dele era brasileiro. Aí eu fui fazer esse empresário brasileiro, que é o cara que descobre ele, que vai atrás dele, que ajeita e tal. Então, assim, amo. Você queria estar mais nesse universo. Queria. Ah, legal. Tá, então vamos jogar aqui pro universo. E tem isso também, que a gente não vai ter tempo, mas teve uma carreira em Portugal ainda, né? Você fez algumas coisas em Portugal, certo? Tem uma série incrível que ainda tá, que é o Glória. Na Olha Netflix. isso, gente, ele veio... tá na Netflix. Primeira série de streaming de Portugal chama Glória. É uma série incrível, que assistam hoje, que é uma série sobre espionagem, contra-espionagem, KGB, CIA, Tá na Netflix. polícia política portuguesa, tudo misturado, guerra na África, tudo. É incrível. É um momento histórico incrível. Eu ia te falar pra indicar alguma coisa, você já indicou alguma coisa aqui. Um episódio com o Augusto Madeira tinha que ser pelo menos 2 horas. Porque a gente tá chegando no final e a gente tem a pergunta que a gente sempre faz, que é a última. Você quer fazer, Diego? Vai na fé, vai. Pode ir? Vai. Qual que é o filme ou série que todo mundo ama e que você não gosta tanto assim? Que você odeia? Pode ir, sem medo, tá? Muita gente já foi cancelada aqui, falou coisas horríveis. Mas vai sem medo. Pode falar. Na música, pra mim, é o David Bowie. E eu sei que eu vou ser cancelado. Meu Deus, você foi muito além. Eu sei a importância dele, eu sei tudo que levou ele a sério, representa, mas não bate Não pra mim. Não deu. Sabe aquele...
você pega um livro que você não tem um óculos exato para isso. O David Sim. Bowie, para Sim. um dia eu vou descobrir o David Bowie, ainda não descobri. E no filme, Ele resolveu ser cancelado em todas. Nossa, caramba. Ele escolheu o cancelamento dele. escolhi. Eu acho que estaria suficiente, né? Mas ter que escolher alguma coisa no audiovisual. Tem que escolher o filme. É. Talvez uma série também. Não sei. Série talvez seja mais fácil. Tipo uma série Cara, famosa. o próprio Casa de Papel. Eu acho Casa de Papel, tipo, ruim. Acho os atores ruins. Acho o roteiro ruim. Acho mesmo. Eu tô... Não, eu vi e, tipo, é um negócio que te pega, que te gruda. Sim. Mas é ruim, cara. É. Eu nunca vi os atores todos ruim mesmo, canastrão, É. cafona. A estética é ruim, as filmes... Mentira. E a Mas, cada temporada fica pior. Não, eu vai- parei. vai- Eu parei na metade da segunda que eu não aguentei mais. Eu falei, não, muito sofrimento pra mim. É. Mas eu tô com você, tá? Eu também não desceu. Então tá tudo bem. Tem muita gente que não gosta. Mas abriu caminho pra outras coisas espanholas Com mais legais. certeza. Fez a sua função ali. Fez sua né? função. Não, eu gosto muito da primeira temporada, mas depois pra mim eu falei, gente, vamos parar? Chega. É, acabou, né? Augusto, eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente hoje. Já! Passa muito rápido, né? A gente já conversou. Então eu fico brava com isso. Um programa meu tinha que ter 3 horas. Eu falo muito. Ó, o povo tudo de pé já. Tipo, Amanda, vamos acabar. Demais. Muito obrigada mesmo. Te Obrigado desejo a muito todo o sucesso. pessoal do Adoro Cinema, todos os fãs do Adoro Cinema, que odeiam o cinema também. A gente ama tanto que eu odeio. Foi um prazer, chame quando quiser que eu volto. Te Tem desejo muito, assunto. muito sucesso mesmo. Que você volte mais vezes aqui com outros projetos pra conversar com a gente. Sim. E, Diego, valeu pela parceria. É nóis. Tamo junto. Eu- Muito bom, viu? Eu sou a Amanda Brandão. Vocês encontram episódios novos do Odeio Cinema toda quinta-feira aqui no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Então já se inscreve no canal ou ativa o sininho aí na sua plataforma de áudio. A gente fica por aqui, mas a gente se encontra numa próxima. Tchau! Tchau.